Olá pessoal, beleza? Meu nome é Rafael e hoje eu vou falar um pouco deste livro aqui, ó, O Mal Externo na Civilização, do Sigmund Freud. Olha, é fininho, ó. Ele é um pequeno grande livro, tem muita coisa interessante nele. E é o seguinte, é um livro, né, de psicanálise e no caso eu não sou da área, mas eu me interesso bastante pela área. Então, o que eu vou fazer aqui no vídeo é apenas as minhas impressões pessoais a respeito do livro. No caso, se algum especialista, uma pessoa da área, vier me corrigir, tranquilo, beleza, porque eu sou leigo. Então, são apenas as minhas impressões pessoais a respeito. E outra coisa, não dá para abordar muitos temas desse livro nesse pequeno vídeo que eu vou fazer, então vou sintetizar mesmo o mínimo, só mostrar algumas questões aí que me chamaram a atenção. De acordo com Freud, o ser humano ele é o que? Sexual e agressivo por natureza. O que acontece com a gente no meio social? A gente não pode se manifestar agressivamente, sexualmente quando a gente tiver vontade. Não, isso é impossível. Então, a gente no meio social, a gente sujeito, a gente vive cessando essas vontades, esses desejos, no cotidiano mesmo, no dia a dia. Um exemplo básico aqui, por exemplo, na agressividade. A gente está andando na rua e a gente vê uma injustiça social, uma pessoa tratando mal a outra e de repente a gente tem aquele anseio, aquela vontade de chegar e até bater na pessoa. Mas a gente não pode bater na pessoa, o quê? Pelo meio social, pelas regras sociais. O problema não é meu. Ele vai resolver com a outra pessoa. Às vezes, se eu entrando, até pior para mim. E também não só as regras sociais, mas também as minhas regras, o que? Mentais, os meus valores morais. Se eu fizer determinado ato ali com aquela pessoa, bater naquela pessoa, eu posso ter uma consciência moral depois comigo mesmo. Então são essas normas sociais, né, que permeiam a nossa vida e também a nossa consciência moral. Então, como eu disse no exemplo da agressividade, então a gente vive cessando o que? A natureza nossa, que vem o que? Desabrochar. A gente vive cessando isso no meio social. Então, o que vem aí para apaziguar, para tacar um balde de água fria nessa condição inerente do homem, da agressividade, da sexualidade, é a educação. Então, aos poucos, a educação ela vai moldando o sujeito pelo quê? Para ele tentar conviver de uma forma harmônica, na medida do possível, com as suas condições, com as condições inerentes a seu ser. Então, tem que necessita dessa educação para ele tentar conviver pacificamente, entre aspas, com a sociedade, com as pessoas, enfim. E pelo que eu pude perceber, a questão da psicanálise, o que acontece? Ela não idealiza o ser humano, um novo ser social e tal, que vai surgir um novo ser humano, como algumas teorias aí proliferam, por exemplo, esse discurso. Não, a psicanálise ela olha para a base dessa condição humana, que é inerente ao homem. Em qualquer época, em qualquer condição social, essas questões da agressividade, da sexualidade, são inerentes, não dá para remover isso do humano. Então é muito interessante que mostra mesmo o que o ser humano é. Agora eu vou fazer uma comparação aqui de ganhos e perdas, na verdade, do homem primitivo e do homem contemporâneo. Então, vamos voltar lá para trás, no homem primitivo. E como que era o modelo de sociedade, como ele vivia? E, voltando novamente à questão do Freud, da agressividade e da sexualidade. Ele vivia ali, ele não tinha consciência, então o que aflorava nele era o que? A agressividade, a sexualidade, de forma endêmica, né? Porque ele não tinha o que? Muita consciência. Então isso era natural para ele naquelas condições históricas e sociais da época. Mas o que ele não tinha nessa época?
ele não tinha a segurança, muito procurado o que no homem contemporâneo. Então ele tinha o que? O primitivo ele exercia muito bem a sua agressividade, a sua sexualidade, mas ele não tinha, por exemplo, uma casa para ele ter uma parceira sexual, por exemplo, ter essa parceira com a segurança devida, né, para ele ficar, vamos assim dizer, entre aspas, um pouco mais tranquilo. Já o homem contemporâneo, qual que é a busca dele na sociedade? Ele está buscando o quê? A segurança. Segurança em um relacionamento, a segurança financeira. Então, o que acontece? Para ele ter essa segurança, o que ele submete na vida dele? O que ele vai fazer? Ele tem que suprir muitas demandas sociais, por exemplo, no trabalho, ele tem que estudar bastante, ele tem que fazer muitos cursos, ele tem que atender as demandas da família, da mulher, dos filhos, atender inúmeras demandas sociais ao redor de um único dia. E o que acontece com ele? Ele, nesse processo, ele vai cessando todo o que? Seus desejos, sua agressividade. Ele vai cessando tudo, diferente do que? Do homem primitivo. Ele vive cessando de tantas demandas sociais que ele tem ao longo do dia, ele vai cessando o que? O instinto, a sexualidade, a agressividade. Para quê? Para ele buscar essa segurança. E ele vai ter também esse prazer, mas o que? Numa fração muito reduzida. Ele vai ter o prazer com a sua parceira, com o seu hobby, as coisas que ele gosta, mas o que? Numa fração muito reduzida, porque ele tem que suprir muitas demandas sociais na sua vida cotidiana. Agora tem uma questão muito interessante aí que o Freud ele até cita um outro teórico que eu não estou lembrado no momento, que é a parte de construção de mundos auxiliares que ele fala. Então, a gente, ser humano, sujeito, a gente não vive só da razão. A gente necessita o quê? De outro nível de consciência, eu acabei de dizer aqui, que é a criação dos mundos auxiliares. E dentro desse conceito aí, vou destacar aqui três, que é as artes, a religião e os narcóticos. Então, voltando aqui ao primeiro exemplo, no campo das artes é o seguinte, já que a gente não vive apenas de racionalidade, o que acontece com a nossa consciência? É necessário, por exemplo, criar a criação artística, por exemplo, a criação literária, musical, um diretor de cinema que vai escrever um roteiro e dirigir. Então é necessário que criar novos mundos, criar novas relações humanas dentro desse conceito. Então o ser humano, o sujeito, ele cria essas histórias, essas ficções, esses novos mundos possíveis através dessas diferentes linguagens que eu falei. Por exemplo, a literatura mesmo, ele tem a sua vivência pessoal, subjetiva, mesmo que é muito autobiográfico, é uma construção o que ficcional. Então ele cria, né, tem essas questões autobiográficas, mas ele cria um mundo particular. Isso é bem interessante. Já no campo da religião, acontece a mesma coisa do que no campo das artes. O ser humano, o que, que ele acredita? Ele acredita por exemplo, em uma religião, uma energia superior. Então ele cria esses mundos. Ele cria na sua, o quê? Na sua mente, igual uma ficção. Ele cria na sua mente esses mundos possíveis e não é essa questão se existe ou não existe, não, não é isso, é questão que é criado na cabeça da pessoa, esses mundos. E o Freud, ele tem um livro que eu, no caso, nem li, que ele parece que ele faz uma crítica também à religião, que eu acho que se chama O Futuro de uma Ilusão. Parece que ele faz então essa crítica à religião, mas não vamos entrar nesses méritos. O mérito aqui é que realmente o ser humano ele necessita desses mundos aí auxiliares. Por último, falar um pouco sobre os narcóticos. No caso aí, qualquer campo da droga, seja ela legalizada ou não legalizada,
Novamente, o que acontece? O ser humano, numa determinada medida ali da sua vida e tal, ele vai utilizar ou não, é claro, drogas lícitas, ilícitas. Então, é interessante que a psicanálise, novamente, que eu falei no início, ela não encobre esse lado do ser humano, ela mostra mesmo como o ser humano é, como é essa nossa natureza humana, que é cheio que de inacabamento, de precariedade. Isso é a nossa condição mesmo, genuína, verdadeira. Então essa questão dos narcóticos é mais uma desse conceito aí que ele se intitula aí de mundos auxiliares. Então, é isso aí, o humano é isso, querendo ou não. Então, vou terminar o vídeo por aqui, porque na verdade tem muitos temas o livro, esse ensaio, né, do Freud, e não dá para ficar falando muito mais coisas por aqui. Mas o que eu acho, né, em mim, nas pessoas, o que as pessoas estão tentando buscar é o bem-estar, né, na medida do possível, buscar isso, né, é o contraponto aí do título do livro. Então, vou deixar uma última frase aqui para vocês,